Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos nada, Deus é tudo. Pai, te amamos. Continua a divina vontade, olhando em nossos olhos, escutando em nossos ouvidos, falando em nossas bocas, respirando em nossos respiros, circulando em nosso sangue, palpitando em nossos corações, amando e perdoando em nós, movendo em nossos movimentos, sofrendo em nossos sofrimentos, e nossas almas unidas à tua vontade, sejam os crucifixos viventes e imolados para a glória do Pai. Orando em nós, e depois oferece-te a ti mesmo esta oração como nossa, para satisfazer-te pelas orações de todos, e para dar ao Pai a glória que deveriam dar todas as criaturas. Amém. Luísa, pequena filha da divina vontade, continua em nosso meio, vivendo e difundindo o reino da divina vontade. Amém. Jesus, creio em teu amor por mim. Faço meu tudo e a todos em tua vontade, porque te amo e quero amar-te, louvar-te, dar-te graças, reparar-te e compensar-te por mim, por todos e em todos em tua divina vontade, junto com Maria Santíssima e Luísa. Fiat. Vem, santos anjos, toca a fronte de quem lê os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, para selar em suas frontes o Espírito Santo e assim infundir neles a luz para que possam compreender as verdades e o bem que estes escritos contêm. Luz da sabedoria eterna nos revela o grande mistério de Deus Pai e do Filho, unidos em um só amor. Amém. Senhor Jesus, que escolheu o sacerdote São Aníbal para fazer dele o insigne apóstolo da oração pelas vocações e um verdadeiro pai dos órfãos e dos pobres, por seus méritos e por sua intercessão, manda muitos e santos sacerdotes e apóstolos à tua igreja. Faz que tudo seja para a tua maior glória e para o bem de nossas almas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiat, fiat, fiat. Posso começar a leitura então, Pablo? Com certeza, obrigado. Capítulo 46. Última preparação para o matrimônio. Autoaniquilação e o desejo de sofrer cada vez mais. Quem pode dizer o que me ficou depois deste falar de Jesus? Só digo que se acendeu em mim tal desejo de sofrer, e não só desejo, senão que sinto em mim como uma infusão, como uma coisa natural, tanto que tenho para mim como a maior desgraça o não sofrer. Depois disso, naquela manhã, Jesus, por dispor principalmente meu coração, falou sobre a aniquilação de mim mesma. Também me falou, inclusive, do enorme desejo que tinha de me estimular para dispor e receber a graça. Referia-me que o desejo supre as faltas e imperfeições que possam existir na alma, que é como um manto que cobre tudo. Mas isso não era um falar simplesmente, era um infundir em mim o que dizia. Fiat. Fiat. Neste capítulo 46,
depois de ter feito a semana passada uma profunda reflexão sobre os ensinamentos revelados por Jesus sobre as 3 virtudes teologais, Luísa sente na alma um desejo imenso de sofrer por Jesus e sente uma grande desgraça quando ela é privada de seus sofrimentos habituais. E Jesus, conhecendo o estado da sua alma e a dor que a pesava, apareceu-lhe dizendo-lhe que o mais importante era ter a predisposição do espírito para vir aceitar cada vez mais a aniquilação de si mesmo. Isso deve preceder o grande incentivo, o desejo aumentado que ela tem de querer sofrer sempre mais. O desejo de o sofrimento compensa o sofrimento verdadeiro e real. E na ausência dele, a aniquilação de si mesmo servirá como um doloroso manto que suprirá qualquer sofrimento mais alto e mais áspero. Em outras palavras, o mero desejo de sofrer é suficiente para compensar o verdadeiro sofrimento quando Jesus considera que não deve sofrer. A aniquilação de si mesma, reconhecer seu próprio nada, é mais importante diante de Jesus e compensa tanto o desejo de sofrer quanto o verdadeiro sofrimento. Luísa conclui que as palavras de Jesus não eram falar simplesmente, era infundir em mim o que dizia, uma infusão. A palavra é criadora de vida divina na alma. Agora vamos continuar porque é um capítulo muito curto, né? Com o capítulo 47, a renovação do matrimônio místico no céu, na presença da Santíssima Trindade. O 47, Liliane. Enquanto minha alma estava se entusiasmando em ardentes desejos de receber a graça que o próprio Jesus queria fazer-me, ele voltou e transportou-me para fora de mim mesma, para o paraíso, e ali, diante da presença da Santíssima Trindade e de toda a corte celestial, renovou o matrimônio. Jesus tirou o anel adornado com 3 pedras preciosas, branca, vermelha e verde, e o entregou ao Pai, que o abençoou e o devolveu ao Filho. O Espírito Santo me tomou a mão direita e Jesus me pôs o anel no dedo anular. Depois, fui admitida ao beijo das 3 divinas pessoas e me abençoaram. Quem pode dizer minha confusão quando me encontrei diante da Santíssima Trindade? Só digo que assim que me encontrei perante sua presença, caí com o rosto por terra e ali haveria permanecido se não tivesse sido por Jesus, que me animou para ir à sua presença. Tanta era a luz, a santidade de Deus. Só digo isso. As outras coisas deixo-as porque as recordo confusamente. Fiat. Quando Jesus voltou naquele dia, ele tirou sua alma do corpo, que seguindo as deliciosas atrações de seu amor, o seguiu sem dificuldade, atravessando a longa distância da terra. Luísa encontra-se no paraíso, em frente à Santíssima Trindade, a toda a corte celestial, para a renovação do seu matrimônio místico. Aquele dia especial
foi o dia da festa da pureza da Virgem Maria, 8 de setembro de 1889, o dia da Virgem da Caridade do Cobre de Cuba. Precisamente 11 meses após o matrimônio místico realizado na Terra, Jesus tirou um anel com 3 pedras preciosas. A primeira branca, representando o Pai. A segunda vermelha, representando o Filho. E a terceira verde, representando o Espírito Santo. E deu ao Pai, que abençoou e depois a devolveu ao seu Filho unigênito. O Espírito Santo segurou a mão de Luísa enquanto Jesus colocava o anel. Imediatamente depois, ela foi admitida ao beijo das 3 pessoas divinas e cada delas transmitiu sua bênção. Luísa conta então que a confusão que sentiu de estar na presença da Santíssima Trindade, ela só pode expressar que diante de tal presença sagrada, ela caiu postrada de joelhos no chão e não conseguiu encontrar a força para levantar sozinha. Então Jesus, tendo piedade dela, a animou e a levantou para ficar de pé em sua presença. Tal era a luz, majestade e santidade das 3 divinas pessoas, que Luísa testemunhou que sua alma, ao mesmo tempo, experimentava temor reverencial e alegria inefável. Agora continuamos lendo o capítulo 48. A habitação das pessoas divinas na alma, em posse mútua. Então, a divina vontade foi presenteada a Luísa. Depois disto, recordo que passaram poucos dias e, ao receber a comunhão, perdi os sentidos e vi a Santíssima Trindade que tinha visto no céu, presente diante de mim. Logo me prostrei ante sua presença e a adorei. Confessei meu nada. Lembro-me que me sentia tão abismada em mim mesma que não me atrevia a dizer uma só palavra. Quando uma voz saiu do meio deles e disse: "Não temas, tem coragem. Viemos para te confirmar como nossa e tomar posse do teu coração." Enquanto esta voz assim dizia, vi que a Santíssima Trindade desceu em meu coração e se apoderou dele e aí formou sua sede. Quem pode dizer a mudança que aconteceu em mim? Sentia-me divinizada. Não mais vivia eu, mas ela vivia em mim. A mim me parecia que meu corpo fosse como uma habitação e que dentro habitasse o Deus vivente, porque eu sentia a presença real, sensivelmente, em meu interior. Ouvi uma voz clara que saía de dentro do meu interior e ressoava nos ouvidos do corpo. Acontecia precisamente quando há pessoas dentro de uma sala, que falam e suas vozes se ouvem claras e distintas, mesmo de fora. Desde então, não tive mais necessidade de ir a outros lugares para buscar encontrá-lo, mas dentro do meu coração eu o encontrava. E quando algumas vezes se escondia e eu ia em busca de Jesus, girando pelo céu e pela terra,
buscando o meu sumo e único bem, enquanto me encontrava na fogueira das lágrimas, na intensidade dos desejos, nas penas inenarráveis por havê-lo perdido, Jesus saía de dentro de mim e me dizia: estou aqui, contigo, não me procures em outro lugar. Eu, entre o espanto e o contentamento de tê-lo encontrado, dizia-lhe: meu Jesus, como me fizeste girar e girar toda esta manhã para te encontrar e estavas aqui. Podias ter me dito, mas para não me ter esforçado tanto, meu doce bem. Minha amada vida, vê como estou cansada. Não tenho mais forças. Sinto-me desfalecer. Ah, sustém-me entre teus braços, pois me sinto morrer. E Jesus me tomava em seus braços e me fazia repousar. E enquanto repousava, me sentia restituir as forças perdidas. Outras vezes, neste ocultamento que Jesus fazia e que eu ia em sua busca, se fazia sentir dentro de mim, e depois não só saía Jesus, mas as 3 divinas pessoas, e as encontrava, então, em forma de 3 crianças graciosas e sumamente belas, sendo um só corpo e 3 cabeças diferentes, mas de uma mesma semelhança, as 3 igualmente atraentes. Quem pode dizer meu contentamento? Especialmente quando via as 3 meninos e eu os continha aos 3 entre meus braços. Agora beijava um, agora o outro, e eles me beijavam a mim. Agora me se apoiava em um ombro meu e outro no outro. E um me ficava de frente. E enquanto me deleitava deles, com grande assombro fazia por olhar. E de 3 encontrava um só. Outra coisa que me maravilhava quando me encontrava com as 3 juntas, tanto amor sentia eu por uma dessas crianças como pelas 3, e as 3 me atraíam do mesmo modo. Para terminar a minha intervenção sobre estes discursos, tive de deixar passar algumas coisas para seguir o fio da meada. Mas agora estou pronta para dizê-las. Fiat. Fiat. Após a renovação do matrimônio místico na presença da Santíssima Trindade, Jesus faz que o espírito de Luísa retorne ao seu corpo. Ela ainda experimenta em sua alma tudo o que aconteceu antes. Se sente morrendo e depois de alguns dias Jesus volta para reanimá-la. Durante a comunhão faz com que ela perca os sentidos e Luísa é transportada de volta à presença da Santíssima Trindade. Nesse exato momento, Luísa viu como as 3 potências da sua alma se postraram para adorá-la. Sentindo seu próprio nada, ela não se atreve a proferir palavra quando ouve uma voz que vem da Santíssima Trindade que lhe diz: não temas, tem coragem. Viemos para te confirmar como nossa e tomar posse do teu coração. Enquanto essa voz assim dizia, Luísa viu que a Santíssima Trindade desceu em seu coração e se apoderou dele, e aí formou sua sede. É então que Luísa sente uma mudança dentro dela, nunca sentida antes, e ela se sente divinizada. Não mais vivia ela, mas a Trindade vivia nela. Seu corpo fosse como uma habitação
e que dentro habitasse o Deus vivente, porque ela sentia a presença real, sensivelmente, em seu interior. Ouvia sua voz clara de dentro de seu interior e ressoava nos ouvidos do corpo. A partir desse momento, e a pedido de Jesus que lhe comunica isso, ela não mais procurará Jesus fora dela. Ela não precisava ir a outros lugares para buscar encontrá-lo, mas dentro do seu coração o encontrava. E assim se confirma com estas palavras: estou aqui contigo. Não me procures em outro lugar, saindo de dentro dela. Para vários estudiosos, este capítulo é o mais importante de todos os capítulos que estudamos no volume 1. Por quê? Porque a Santíssima Trindade, quando forma sua morada estável e perene, concede a Luísa o dom de viver na vontade divina. No entanto, esse conhecimento não é comunicado a Luísa naquele momento, mas Jesus espera 32 anos para comunicá-lo a ela. De fato, Luísa nos diz, no volume 13, em dezembro 12 de 1921, quando Luísa tinha então 56 anos, que Jesus lhe informa nessa altura que este presente lhe foi dado no ano 1889, quando ela tinha 24 anos. Por sua importância, devemos transcrever o que Jesus diz a Luísa textualmente. No volume 13, a tua família é a Trindade. Não te lembras que nos primeiros anos de cama te levei ao céu e diante da Trindade sacrossanta nos unimos? E ela te dotou de tantos dons que tu mesma ainda não os conheceste. E conforme te falo de meu querer, de seus efeitos e de seu valor, são descobertos os dons com que desde então foste dotada. Do meu dote não te falo, porque o que é meu é teu. E depois de poucos dias, descemos dos céus, e as três divinas pessoas tomamos posse do teu coração e formamos a nossa morada perpétua. Nós tomamos o governo do teu entendimento, do teu coração e de todo o teu. E cada coisa que tu fazias era um desabafo de nossa vontade criadora em ti. Eram confirmações de que teu querer estava animado de um querer eterno. O trabalho já está feito, só falta fazê-lo conhecer para fazer que não só você, mas também outros possam tomar parte nestes grandes bens. E isto o estou fazendo agora, chamando a um ministro meu e agora a outro, e até ministros de lugares longínquos, para lhes fazer conhecer estas grandes verdades. No Catecismo da Igreja Católica, número 260, diz que o fim último de toda a economia divina é o acesso das criaturas à unidade perfeita da bem-aventurada Trindade. Mas já desde agora, nós somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. João 14, 23.
Quem me tem amor, diz o Senhor, porá em prática as minhas palavras. Meu Pai amá-lo-á, nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Tão importante o conhecimento de quando o dom de viver na divina vontade foi concedido é o conhecimento de como Luísa vive daqui para frente. Vários aspectos interessantes. Jesus e a Santíssima Trindade agora vivem permanentemente dentro de Luísa. Tomaram posse de sua alma, mesmo que ela não o encontre, o que acontece com bastante frequência no resto da sua vida. Jesus está sempre dentro dela. Presença real, cumprindo vida real, cumprindo sua promessa. Ele a visita diariamente pelo resto de sua vida, embora nem sempre da maneira que ela preferia ver, ou seja, sua presença física. Quero dizer que, embora ele às vezes se escondesse dela, em algum momento de todos os dias, ele sempre a visitava, às vezes falando-lhe no seu interior e sempre na Eucaristia cotidiana. Não só eles vivem, mas como Jesus lhe diz no parágrafo anterior, nós tomamos o governo do teu entendimento, do teu coração e de todo o teu, que nos faz conhecer o segundo aspecto de viver no divino querer, é que todos os atos da Luísa, todos são dirigidos e realizados por ele, como se fosse ele quem fez, de fato. E ele diz isso a Luísa em muitas ocasiões. Suas ações tomam o mesmo valor como se fossem feitas por mim em minha vontade. Elas são divinizadas por mim. A divina vontade de Jesus é atora, espectadora e divinizadora dos atos da criatura. Finalmente, Luísa experimenta claramente como ele e a Santíssima Trindade, na forma visível de três filhos, em forma de três crianças graciosas e sumamente belas, sendo um só corpo e três cabeças diferentes, um só Deus, e três pessoas diferentes, mas de uma mesma semelhança, e as três igualmente atraentes. Eles se deliciam com Luísa, brincam com ela, se deixam amar e acariciar por ela, e de tudo isso ela observa o grande contentamento e prazer que eles experimentam por estar vivendo nesta alma totalmente identificada com elas. Este aspecto de viver na vontade divina nos lembra muito da maneira como Jesus descreve seu relacionamento com nosso primeiro pai inocente, Adão. E, claro, o relacionamento do pai com o homem Deus, Jesus. E que se reflete na conhecida afirmação de que nele coloquei todos os meus prazeres. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora vamos a continuar com o terceiro matrimônio, que é o matrimônio da cruz. O capítulo 49. Sim. Regressando ao princípio, quando Jesus se dignava vir, frequentemente me falava de sua paixão e punha atenção a dispor minha alma à imitação de sua vida e de suas penas, dizendo-me que além do matrimônio, já descrito, ficava outro por fazer, e este era o desponsório da cruz. Lembro-me de me dizer: minha esposa, as virtudes tornam-se fracas se não forem
corroboradas, fortificadas pelo enxerto da cruz. Recordo que dizia: antes de minha vinda à terra, as penas, as confusões, os opróbrios, as calúnias, as dores, a pobreza, as enfermidades, especialmente a cruz, eram consideradas como opróbrios. Mas, desde que foram carregadas por mim, todos ficaram santificados e divinizados por meu contato, de forma que todos eles mudaram de aparência e se tornaram doces, agradáveis, e a alma que tem o bem de ter algum deles fica honrada, e isto porque recebeu a insígnia de mim, Filho de Deus. E só experimenta o contrário quem só vê e se detém na casca da cruz, e encontrando amargo e se desgosta, se lamenta e parece que lhe chegou uma desgraça. Mas quem arroja-se dentro, encontrando o seu sabor, aí forma sua felicidade. Minha filha amada, não desejo outra coisa que crucificar-te na alma e no corpo. E enquanto dizia isto, sentia-me infundir tais desejos de ser crucificada com Jesus Cristo, que frequentemente ia repetindo: meu Jesus, meu amor, faze-o logo, crucifica-me contigo. E enquanto Jesus regressava, as primeiras petições que lhe fazia e que me pareciam mais importantes eram estas: a dor dos meus pecados e a graça de que me crucificasse com ele. Parecia-me que se obtivesse isto, teria obtido tudo. Então, uma manhã, o meu amantíssimo Jesus apareceu diante de mim crucificado e disse-me que queria crucificar-me com ele. E enquanto dizia isto, vi que suas santíssimas chagas saíram raios de luz. E dentro destes os pregos que vinham a mim. Enquanto estava nisto, não sei porquê, desejava tanto que me crucificasse, tanto que me sentia consumir. Fui surpreendida por um grande temor que me fazia tremer da cabeça aos pés. Sentia tal aniquilamento de mim mesma, me via tão indigna de receber esta graça, que não me atrevia a dizer: Senhor, crucifica-me contigo. Parecia que Jesus estava em suspenso esperando o meu querer. Quando pôde dizer, como no íntimo de minha alma, o desejava ardentemente, mas, ao mesmo tempo, me via indigna. Minha natureza se assustava e tremia. Enquanto eu estava nisto, meu amado Jesus intelectualmente me pedia que aceitasse. Então, com todo o coração, eu lhe disse: Esposo Santo, crucificado por mim, peço-te que me concedas a graça de me crucificar e, ao mesmo tempo, peço-te que não faças aparecer nenhum sinal externo. Sim, dá-me a dor, dá-me as chagas, mas que tudo fique oculto entre nós. E assim aqueles raios de luz, juntamente com os pregos, transpassaram-me as mãos e os pés, e o coração foi trespassado por um raio de luz, juntamente com uma lança. Quem pode dizer a dor e a alegria? Quanto mais depressa fui surpreendida pelo temor, mais tarde a minha alma nadava no mar da paz, da alegria e da dor. Era tanta dor nas mãos, nos pés e no coração, que me sentia morrer. Sentia que os ossos das mãos e dos pés se partiam em pequenos pedaços. Sentia como se estivesse um prego dentro, mas ao mesmo tempo me causava tal contentamento,
que não sei explicar, e me fornecia tal força que, enquanto me sentia morrer pela dor, essas mesmas dores me sustentavam para fazer que não morresse. Na parte externa do corpo nada aparecia, porém sentia as dores corporalmente. Tanto é verdade que, quando vinha o confessor para me chamar à obediência e me soltava os braços e as mãos contraídas, cada vez que me tocava neste ponto das mãos, onde tinha transpassado o raio de luz junto com o prego, sentia penas mortais. No entanto, quando o confessor ordenava por obediência que cessassem essas dores, muitas se mitigavam, porque essas dores eram tão fortes que me faziam perder os sentidos. E se não tivesse atenuado ante a obediência, dificilmente me teria prestado a obedecer. Ó prodígio de santa obediência! O Senhor foi tudo para mim. Quantas vezes me encontrei em contraste com a morte, tanta era a força das dores, e a obediência me restituiu a vida. Seja sempre bendito o Senhor, seja tudo para a sua glória. Agora, enquanto me sentia em mim mesma, nada via. Mas quando perdi os sentidos, vi as partes marcadas pelas chagas de Jesus. Parecia-me que as chagas do próprio Jesus se tinham transferido para as minhas mãos. Essa foi a primeira vez que Jesus me crucificou, porque destas crucifixões tinha havido tantas que é impossível enumerá-las todas. Direi somente as coisas principais relacionadas com isto. Fiat. Fiat. Nos próximos capítulos, Jesus fala com Luísa de muitas variadas maneiras sobre sua paixão e a cruz, dando-lhe a entender o verdadeiro valor que sua paixão e sua cruz têm para ele e para nós. Além disso, porque Jesus quer realizar um matrimônio com Luísa, o matrimônio da cruz, lhe ensina que as virtudes tornam-se fracas se não forem corroboradas, fortificadas pelo encerto da cruz. Jesus revela-nos neste capítulo um aspecto novo, ou diferente da compreensão do sacrifício da cruz. Até agora, considerávamos ter uma cruz ou sofrer uma infâmia ou maldição, e eles foram muitas vezes considerados como um castigo de Deus. Agora, Jesus nos fala claramente e nos faz entender que, tendo sofrido tudo o que consideramos cruzes, sendo santos e bons, essas cruzes agora tornam-se vantagens, isto é, bênçãos para a nossa alma. Jesus está repetindo a sua paixão em nós, porque nos aperfeiçoa e nos torna semelhantes a Ele. A cruz, para o cristão, é o emblema, a bandeira, em sua batalha na vida e na guerra contra o diabo. Antes de minha vinda à terra, diz Jesus, as penas, as confusões, os opróbios, as calúnias, as dores, a pobreza, as enfermidades, especialmente a cruz, eram consideradas como opróbios. Mas desde que foram carregadas por mim, todas ficaram santificados e divinizados por meu contato, de forma que todos eles mudaram de aparência e se tornaram doces, agradáveis, e a alma que tem o bem de ter algum deles fica honrada. E isto porque
recebeu a ensina de mim, Filho de Deus, e só experimenta o contrário quem só vê ou se detém na casca da cruz. E encontrando o amargo, se desgosta, se lamenta, e parece que lhe chegou uma desgraça. Mas quem arroja-se dentro, encontrando o seu sabor, aí forma a sua felicidade. Minha filha amada, não desejo outra coisa que crucificar-te na alma e no corpo. Para nós é o sacrifício contínuo, a crucifixão de nossa vontade humana, de maneira espiritual. As palavras de Jesus incutiram em Luísa um desejo ardente de ser crucificada, mas o medo de não ser digna de tão grande graça a impediu de pedir a Jesus que a crucificasse. Perante este seu medo, Jesus ilumina a sua alma de tal forma que a encoraja a pedir uma graça tão singular, mas Luísa, por sua vez, implora-lhe que essa graça e todos os sofrimentos que poderiam lhe trazer foram escondidos dos outros. Esposo Santo, crucificado por mim, peço-te que me concedas a graça de me crucificar, e ao mesmo tempo peço-te que não faças aparecer nenhum sinal externo. Sim, dá-me a dor, dá-me as chagas, mas que tudo fique oculto entre nós. Jesus concede a ela. E os rachos de luz junto com os pregos saíram do Jesus crucificado e foram ferir as mãos e os pés de Luísa, enquanto outro raio de luz mais resplandecente junto com a lança perfurou o coração de Luísa. Por fim, Luísa nos conta que enquanto ela permaneceu naquela dor mortal da crucifixão, ela viu claramente os sinais da cruz sobre ela. Mas quando ela voltou ao seu estado normal, ou seja, quando sua alma voltou ao corpo, nenhum sinal foi visto. Assim, Jesus, satisfazendo seu desejo ardente de que permanecessem escondidos todos os seus sofrimentos relacionados com a crucifixão. Luísa diz: era tanta a dor nas mãos, nos pés e no coração que me sentia morrer. Sentia que os ossos das mãos e dos pés se partiam em pequenos pedaços. Sentia como se estivesse um prego dentro, mas ao mesmo tempo me causava tal contentamento que não sei explicar, e me fornecia tal força que, enquanto me sentia morrer pela dor, essas mesmas dores me sustentavam para fazer que não morresse. Na parte externa do corpo nada aparecia, porém sentia as dores corporalmente. Tanto é verdade que quando vinha o confessor para me chamar à obediência e me soltava os braços e as mãos contraídas, cada vez que me tocava nesses pontos das mãos, onde tinha trespassado o raio de luz, junto com o prego, sentia penas mortais. No entanto, quando o confessor ordenava por obediência que cessassem essas dores, muitas se mitigavam, porque essas dores eram tão fortes que me faziam perder os sentidos. E se não se tivessem atenuado ante a obediência, dificilmente me teria prestado a obedecer. Enquanto se sentia nela mesma, nada via, mas quando perdia os sentidos, via as partes marcadas pelas chagas de Jesus. Parecia-lhe que as chagas do próprio Jesus se tinham transferido para as minhas mãos. Esta foi a primeira vez que Jesus lhe crucificou de tantas futuras crucifixões. Hoje vamos a acabar com o capítulo 50. Você quer continuar, Eliane, com Sim. o último capítulo? Vamos lá. Jesus dá a Luísa Obrigada. verdadeira dor dos pecados. Agora, voltando Jesus, eu dizia-lhe: amado, meu Jesus,
Dá-me a dor dos meus pecados. Assim, os meus pecados consumidos pela dor, pelo arrependimento de ter te ofendido, podem ser apagados da minha alma e também da tua memória. Sim, dá-me tanta dor por quanto ousei ofender-te. Mas bem, faças que a dor supere isto, assim poderei estreitar-me mais intimamente a ti. Lembro-me que uma vez, enquanto estava dizendo isso, meu sempre benigno Jesus me disse: já que te causa tanto desgosto ter me ofendido, eu mesmo quero te dispor a sentir a dor de teus pecados, e assim vejas como o pecado é feio, e que dor acerba meu coração sofreu. Por isso, dize junto comigo: se passo o mar, no mar tu estás, embora não te veja. Piso a terra e estás debaixo dos meus pés. Pequei. Logo Jesus, em voz baixa, acrescentou, quase chorando: no entanto, te amei, e ao mesmo tempo te conservei. Enquanto Jesus dizia isso, eu o repetia junto com ele. Fui surpreendida por tal dor pelas ofensas feitas que caí com o rosto por terra e Jesus desapareceu. Poucas foram as palavras, mas eu entendi tantas coisas que é impossível dizer tudo o que compreendi. Nas primeiras palavras, compreendi a imensidão, a grandeza, a presença de Deus em cada coisa presente. Sem que pudesse escapar dele, nem sequer a sombra do nosso pensamento, compreendi também o meu nada, em comparação com uma majestade tão grande e santa. Na palavra pequei, compreendi a fealdade do pecado, a maldade, a ousadia que eu tinha tido ao ofendê-lo. Agora, enquanto minha alma estava considerando isso, ao ouvir Jesus Cristo dizer: e ainda assim amei-te e ao mesmo tempo te conservei, meu coração foi tomado por tal dor que me sentia morrer, porque compreendia o amor imenso que o Senhor me tinha no ato mesmo em que eu procurava ofendê-lo e mesmo matá-lo. Ah, Senhor, como tens sido bom para mim, e eu sempre ingrata e tão ruim ainda. Fiat. Fiat. Neste capítulo, Luísa pede a Jesus tanta dor pelos seus pecados, que excede o afeto que tinha por eles quando os cometeu. A verdadeira feiura do pecado está na ousadia que temos em adiar Deus para a satisfação de um momento. Usamos todos os dons que Ele nos deu para ofendê-lo com nossa posposição. E apesar disso, Ele continua a nos amar e nos preservar. Luísa pede a Jesus que ajude a sentir o verdadeiro arrependimento dos seus pecados. Ela diz a Jesus sobre isso: dá-me tanta dor por quanto ousei ofender-te, mas bem, faças que a dor supere isto. Assim poderei estreitar-me mais intimamente a ti. Ou seja, a dor de ter ofendido você, o arrependimento é tão forte que não me permite voltar ao pecado. Jesus, sabendo do grande sofrimento de Luísa por seus pecados, se compadece dela e lhe diz gentilmente: já que te causa tanto desgosto ter me ofendido, eu mesmo quero te dispor a sentir a dor dos teus pecados. E assim vejas como o pecado é feio, e que a dor
acerba meu coração, e que a dor acerba meu coração sofreu. Por isso, disse junto comigo: se passo o mar, no mar tu estás, embora não te veja. Piso a terra e estás debaixo dos meus pés. Pequei. Logo Jesus, em voz baixa, acrescentou, quase chorando: no entanto, te amei e ao mesmo tempo te conservei. Luísa compreende a imensidade de Deus, que é encontrada em todas as coisas criadas, e que, em virtude disso, não é nem a sombra dos nossos pensamentos lhe escapa, como o Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo o Senhor tudo conheces, tu me cercaste por detrás, por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tua ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A pronunciar a palavra pequei, Luísa percebe plenamente a magnitude da ofensa e do mal, e a imprudência de tê-lo deixado de lado, a ousadia, odiando-o para um prazer momentâneo. Ouvindo as palavras de Jesus, no entanto te amei e ao mesmo tempo te conservei, Luísa estremece porque percebe conta do imenso amor de Deus por suas criaturas, porque apesar de obrigá-lo a participar do ato de ofendê-lo e machucá-lo profundamente, ele nos permite fazê-lo sem nos destruir. Luísa acaba implorando a Jesus que lhe conceda tanta dor por seus pecados quanto seu amor por ela. No catecismo, entre os atos do penitente, a contrição ocupa o primeiro lugar. Ele é uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido, com o propósito de não mais pecar no futuro. Número 1451. Essa contrição pode ser perfeita ou imperfeita. 1452. Quando procedente do amor de Deus, amado sobre todas as coisas, a contrição é dita perfeita, contrição de caridade. Uma tal contrição perdoa as faltas veniais, obtém igualmente o perdão dos pecados mortais, sem incluir o propósito firme de recorrer, logo que possível, à confissão sacramental. 1453. A contrição dita imperfeita ou atrição é também ela um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo, nasce da consideração da fealdade do pecado ou do temor da condenação eterna e das outras penas de que o pecador está ameaçado. Contrição por temor. Um tal abalo da consciência pode dar início a uma evolução interior, que será levada
ao bom termo sobre a Santa Graça, pela absolvição sacramental. No entanto, por si mesma, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas dispõe para obtê-lo no sacramento da penitência. Para acabar, aqui estamos no volume 1. Luísa pede perdão e tem o dolor por os pecados. Mas, quando a alma está vivendo na divina vontade, na divina vontade se esquecem os pecados. Julho 1, 1907, volume 8, leitura 3. Luísa estava lendo sobre uma santa que sempre pensava nas próprias culpas, sempre pensava, e que lhe pedia a Deus dor e perdão. E ela dizia: Senhor, que diferença entre esta santa e eu. Eu nunca penso nos pecados. E ela, que sempre pensa neles, vê-se que me enganei. Nesse instante, o senti mover-se em meu interior e se fez como um relâmpago de luz em minha mente. E ouvi que me dizia: nécia que és, não queres entendê-lo. Quando minha vontade, uma pergunta, quando minha vontade produziu pecados, imperfeições, minha vontade é sempre santa. E quem vive nela já fica santificado e goza, alimenta-se e pensa em tudo o que a minha vontade contém. E ainda que no passado tenha cometido pecados, encontrando-se na beleza, na santidade, na imensidão dos bens que contém a minha vontade, esquece o feio do seu passado e recorda-se só do presente, com a condição de que não saia de meu querer. Mas, se chega a sair, regressando ao próprio ser, não é de admirar que recorde os pecados e misérias. Tenha presente em sua mente que em minha vontade não entram nem podem entrar estes pensamentos de pecados e de si mesma. E se a alma o sente, significa que não é estável, nem está fixa dentro de mim, senão que se dá suas escapadas. Para continuar meditando e ruminando, né? Quando damos escapadas, retornamos a nossas misérias, mas quando ficamos fundidos, né? Pensando em Jesus, tomando os pensamentos dele, girando nas inteligências, tomando o amor de coração de Jesus, levando para cada batimento de cada criatura, não pode entrar nada de pecado, a alma está fundida, né? Então, quando saímos da divina vontade, a alma encontra as próprias misérias. Vamos, ponto final, Eliane. E deixamos para o próximo domingo continuar com a leitura, o capítulo 51. Sim. Uma abençoada semana a todos na divina vontade. Boa noite no divino querer. Fiat.